E uma dessas notícias é um pedido de desculpas público da deputada federal Tabata Amaral, que já participou aqui do Opinião com a gente, não é, Mohamed? Ela admite que errou numa votação, se confundiu, né? Paulo, veja bem, eu gosto muito do trabalho da Tabata, isso acontece. E ela, inclusive, explicou, as pessoas não sabem como é que vota lá, então vamos explicar para poder entender como é que pode um deputado errar. Você lá não vota simplesmente num processo, num projeto de lei. Não é assim, sou contra ou sou a favor. Você tem o projeto de lei que passou pelas comissões e recebeu emendas. Ou essas emendas entram no texto, e aí o texto vai para votação modificado, ou se faz em forma de destaque. O que é o destaque? Para evitar confusão, porque digamos que mudar o texto original gerou uma confusão na comissão, empatou, não querem colocar, então se faz o seguinte, deixa separado e deixa o plenário decidir. Como que o plenário decide isso? O plenário não pode mudar o texto, quem muda são as comissões. O projeto de lei vai à votação e aí você vai votando os destaques. Da forma como você vota os destaques, que são votados em separados, ou seja, tudo aquilo que queriam fazer de emenda na lei, você pode mudar completamente a lei. Só que você joga para o plenário esta responsabilidade, em vez das comissões assumirem. O que aconteceu foi que a Tabata, pensando num destaque, votou o próprio projeto de lei. Ela votou contra um projeto que, na verdade, ela era a favor e que eu sou contra. Eu acho um absurdo no Brasil que a penhora, o brasileiro tem que entender uma coisa. O respeito aos contratos, e a gente tem que fazer uma observação aí de peso e medida. O respeito aos contratos no Brasil tinha que ser absoluto. A questão é, que tipo de contrato? Por exemplo, eu já dei exemplos aqui na TV de bancos, por exemplo, como o Bradesco e o Santander. São bancos desonestos, dirigidos por estelionatários, que não são banqueiros, eles são estelionatários. São bandidos mesmo. É uma quadrilha e que comete crimes continuamente. E eu não sei por que o Ministério Público é omisso, tanto os Ministérios Públicos estaduais, quanto o Ministério Público Federal e principalmente o Banco Central. Só que o Banco Central a gente entende, ele trabalha para os bancos. Já no caso do Ministério Público Federal, eu não sei por que os procuradores da República não agem contra os bancos. Eu já disse aqui várias vezes, o Bradesco ele é desonesto, ele furta dinheiro da sua conta, ele se apropria indevidamente em consórcios, em produtos que ele vende. O Santander é um banco que engana os clientes, engana, literalmente, ele liga para você dizendo que conseguiu uma taxa mais baixa para fazer um financiamento que tem que incluir valores que você não deve para o banco e que você não ia pagar juros. O Santander é o banco mais desonesto, talvez um dos mais honestos do mundo. Uma pessoa decente não deveria sequer ter negócios com o Santander. Inclusive a fama dele na Espanha, não pensem que é o Santander brasileiro. O Santander brasileiro é altamente lucrativo, porque aqui ele faz e é impune. Mas na Espanha, a fama do Santander é horrorosa. Houve protestos na Holanda quando o Santander comprou o Anrobank, o ABN Anrobank, que no Brasil tinha sido comprado pelo Real, e quando o Santander comprou o Real passou a ser incorporado a ele. Houve protestos na Holanda, porque ninguém queria o Santander, porque a fama do Santander é essa, é um banco de bandidos. Os donos do Santander são bandidos, são criminosos. Mas quando se tenta explicar por que a taxa de juros no Brasil é tão alta, é a mesma coisa que por que o Windows é tão caro. Porque está embutido no preço do Windows a pirataria. Se a pirataria não existisse, o Windows custaria R$100. Só que você embute, como o volume de pirataria é tão grande, ele está no preço do Windows. Você sempre paga a conta. Por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? A taxa de juros no Brasil é alta não é só por causa da Selic. Tanto que a Selic baixou e a taxa de juros no Brasil continua escandalosa. O problema da taxa de juros é a inadimplência.
Por que, por exemplo, o cheque especial tem uma taxa de 12, quando um CDC tem uma taxa de 4? Além da natureza diferente, porque eu amortizo o principal e juros quando pago uma prestação de um CDC, que é um empréstimo que você paga por mês, no cheque especial a inadimplência é altíssima. Porque é um volume de dinheiro muito grande que tem que ser pago em 30 dias, ou pelo menos os juros amortizados. Então a taxa dele é alta porque ela inclui o grau de inadimplência dele, que é muito maior do que o do CDC. Não é só isso, lógico, mas o que faz com que essa taxa de inadimplência seja alta? É a demora na recuperação dos ativos. Por exemplo, quando eu faço um empréstimo num banco com garantia real, ou seja, imóvel ou apartamento, você vê que a taxa cai. Mesmo assim, os bancos usam mecanismos porque eles sabem que vai demorar para conseguir recuperar aquele imóvel, para conseguir aquilo. Então, em relação a essa mudança de lei, que tinha uns destaques ali muito estranhos, Paulo, ia inviabilizar, por exemplo, a locação, porque estava querendo tornar o bem de família imune até mesmo ao contrato de fiança. Porque no contrato de fiança não existe a garantia do bem de família. Você renuncia à garantia da lei expressamente, a lei permite, quando você é fiador de alguém. Mas no caso de uma dívida, eu sou contra, você fez a dívida, você tem um imóvel só, paciência. E é preciso entender também que essa história de residência, a gente tem uma confusão muito grande no Brasil em relação a domicílio. Se entende que domicílio é onde você mora, não. Domicílio pode ser onde você trabalha. A lei não fala, por exemplo, digamos que um casal tenha um imóvel, aluga este imóvel e mora de aluguel. Quantas pessoas você conhece, Paulo, que existe essa situação? Aí não pode alegar que é bem de família. A lei queria tratar de forma genérica essa questão do bem de família. E eu sou totalmente contra isso. Porque a partir do momento que eu não moro nele, e aí essa história da evocação do bem de família devia ser para onde você mora. Mas não. Se você não mora nele, se você aluga e mora de aluguel, você não pode dizer que você mora nele. Então, ele deixou de ter esse status. Com essa lei se perdura essa distorção, eu considero como uma aberração, se considerar que o bem de família, mesmo que eu não more nele, ele é impenhorável. O erro que a Tabata cometeu, não estou defendendo porque a deputada Rosana Vale esteve aqui e não sabia nem como é que ela tinha votado. O Paulo fez 3 perguntas para ela, de 3 projetos de lei, que o partido dela, então, o PSB, tinha votado de um jeito, ela votou de outro, e ela não sabia nem o que ela tinha votado. Ela disse aqui o contrário do que ela votou. Isso acontece no Congresso Nacional. Então, está desculpada a deputada, mas que bonito, né? Ver uma deputada que vai publicamente e diz, olha, eu errei. É tão bonito isso, né? Ao contrário de chegar aqui na bancada do programa e ficar olhando para o teto, porque não sabe como votou, não tem justificativa para ter votado de uma forma absurda, né? Aí fica repetindo, meu partido é minha região. É mais bonito, né? É mais fácil. A Tabata Amaral, ela tem se comportado assim de uma maneira extremamente ética, né? E agora foi mais um exemplo de um comportamento que deveria ser a pauta normal, todos os comportamentos deveriam se pautar assim, né? Mas no Brasil, infelizmente, principalmente entre políticos, é exceção.